como ouvir o Espírito Santo, como ser dirigido pelo Espírito Santo, como receber a direção do Espírito Santo de Deus, ou seja, como eu posso de fato ouvir o Espírito Santo. Se eu perguntar aqui para você, você já ouviu alguma vez a voz de Deus na sua vida? Você já ouviu a voz do Espírito Santo na tua vida? E aí eu faço outra pergunta: como lhe parece a voz do Espírito Santo? Como soa para você a voz do Espírito Santo? Como você identifica e o que se parece para você a voz do Espírito Santo? Quero que você pare e pense um pouquinho, você que está em casa nos acompanhando. Como se parece, como soa a voz do Espírito Santo para você? É importante nós falarmos sobre isso, amém? Por quê? Porque a partir daí eu devo me perguntar: como eu sei que é o Espírito Santo que está falando comigo? Como eu posso ter a certeza de que o Espírito Santo está falando e não ser já algo da minha mente, algo do meu próprio pensamento? Como eu posso identificar o mover, o som do Espírito Santo de Deus na minha vida? E eu, sinceramente, irmãos, não posso dar a vocês uma descrição. Não posso dar a você uma descrição. Eu quero que você me acompanhe, por favor. Não se frustre com a minha declaração, porque você vai enxergar e vai entender a beleza daquilo que eu estou te falando nessa declaração, que eu não posso te dar uma descrição da voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo, ou você ouve ou você não ouve, ou você escuta ou você não escuta. Eu não posso simplesmente dar uma definição para você do que é a voz do Espírito Santo, ou uma descrição. Por exemplo, se eu perguntar àqueles que disseram sim, eu já ouvi a voz do Espírito Santo, e eu vou perguntar para você, então, como a voz do Espírito Santo parece para você, como ela soa para você? Talvez entre nós alguns dirão: olha, eu já ouvi a voz de Deus na minha vida, a voz do Espírito Santo, e soou para mim como a multidão de muitas águas, como o barulho de muitas águas. Uau! Isso é bíblico. Logo, portanto, é possível. Amém? Alguns poderão alegar dizendo: olha, eu ouvi a voz de Deus de uma maneira audível, eu ouvi o Espírito Santo de maneira audível falando comigo. Amém? Isso é bíblico. É possível que alguns escutem mesmo a voz do Espírito Santo de uma maneira audível. De repente outros dirão: eu ouvi a voz do Espírito Santo, mas para mim, apóstolo, foi como um sussurro suave dentro de mim. Então, como a voz do Espírito Santo se parece? Como que eu posso dar a descrição da voz do Espírito Santo? Ontem nós estávamos aqui, depois do culto de jovens, e estávamos um grupo muito grande de pessoas ali no estacionamento. Estava ali do lado da profeta, o pastor Tiago estava comigo, e o pastor Tiago estava segurando o Isaac, que aliás hoje está completando 1 aninho de vida. Parabéns, Isaaczinho. Amém? Deus abençoe. 1 aninho. Poderoso chefinho. Amém? E o pastor Tiago estava ali segurando ele no colo e a gente conversando, e o Azaf estava um pouquinho mais distante, no grupo ali no meio dos jovens, em círculo, e de repente eles estavam brincando lá, e a voz do Azaf se sobressaiu. E aí o Isaac, ele no colo do pastor, não sei se você vai lembrar disso, vai lembrar, profeta? Aí ele de repente levantou o pescocinho assim, identificou a voz do pai dele no meio de muitas vozes e começou a procurar. Apesar de ter muita gente que obstruía a visão dele, ele tinha certeza que ele ouviu a voz do pai dele e que a voz do pai dele identificava que o pai estava ali no meio das outras vozes. Ele distinguiu a voz do pai. E por que ele distinguiu a voz do pai no meio de tantas outras vozes? Porque ele tem familiaridade com a voz do pai dele, porque ele tem proximidade com a voz do pai dele. Ele sabe, ele conhece a voz, ele identifica a voz do pai, porque ele tem familiaridade. Ele passa tempo com o pai, ele escuta continuamente o pai falando com outros, falando com ele. Portanto, para ele não há dificuldade nenhuma em identificar a voz do pai. Se eu perguntar para você,
Um ente querido, um parente querido que você tem, uma pessoa que você ama na sua família, que eu não conheço essa pessoa, e eu pergunto para você: ei, como que é a voz dessa pessoa? Como é a voz desse teu ente querido? O que você pode fazer? Você pode me dar uma ligeira descrição dessa voz, dizer: olha, é aguda, é uma voz grave, é uma voz intensa, é uma voz mais suave, é uma voz alta, é uma voz baixa. Você pode me assinalar algumas características da voz dessa pessoa, e quando eu estiver com essa pessoa e outras pessoas, e sem saber quem ela é, e ouvir a voz daquela pessoa, eu não vou identificar que é o teu parente. Sim ou não? Apesar de você me dar descrições, eu posso até tentar identificar, mas eu não vou conseguir com facilidade. Por quê? Porque eu não tenho proximidade, porque eu não tenho familiaridade. E aquela voz, ela, para você, se parece de uma forma, de um jeito, porque você tem familiaridade, você tem proximidade. Por isso não adianta você dar uma descrição. Eu preciso me aproximar dessa pessoa, eu preciso conhecer essa pessoa, para saber como a voz dessa pessoa soa para mim, para que eu possa de fato identificar a voz dessa pessoa, no meio de tantas outras vozes. Por isso eu não posso te dar uma descrição, e mesmo que nós tenhamos aqui entre nós, muitas descrições de como é o som do Espírito, como é a voz do Espírito Santo, irmãos, todos estão certos, mas é algo muito específico. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus fala de uma maneira pessoal com cada um dos seus filhos, com cada um dos seus filhos. Então eu não posso simplesmente chegar aqui e dar a você uma descrição da voz do Espírito Santo, dizer como a voz do Espírito Santo parece, porque essa é a minha experiência pessoal, e a minha experiência pessoal não vai te ajudar, não vai te ajudar. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então fala assim comigo: ou eu ouço o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, ou não. Ninguém pode ensinar a você a voz do Espírito Santo. Ninguém pode ensinar a você como é a voz do Espírito Santo de Deus falando com você, porque isso é algo muito pessoal entre o Espírito Santo e cada um de nós. Amém? Digam glória a Deus. Então não adianta eu tentar dar a vocês uma descrição da voz de Deus, não vai ser útil a você, não vai te ajudar, e de repente você vai tentar pegar emprestado a minha experiência, e não vai servir para você, porque a maneira como o Espírito Santo fala com você soa diferente da maneira como o Espírito Santo fala comigo. Amém? Abra por favor a sua Bíblia em 1 Samuel. Então nós diríamos: a voz de Deus é calma, a voz de Deus é gentil, a voz de Deus é amorosa. Para outros a voz de Deus é autoritária. Amém? São várias as descrições, mas tudo isso são apenas suposições de como parece a voz do Espírito Santo, porque é algo muito pessoal. Digam amém. Ou você conhece a voz do Espírito Santo ou não. Mas não desanima não, porque isso pode parecer desanimador para alguns, mas como eu disse, há uma beleza nisso, há uma beleza verdadeira e poderosa, porque não há nada que eu possa fazer aqui para ensinar você a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Não posso te dar uma fórmula, porque a fórmula não te capacita. Quem te capacita é o próprio Espírito Santo de Deus. Eu quero que você entenda que a nossa comunicação com o Espírito Santo não depende da nossa capacidade. Lembra do fundamento que eu dei para vocês agora há pouco? Eu não tenho que me basear na minha capacidade de ouvir o Espírito Santo, mas na capacidade que Ele tem de se comunicar comigo, na capacidade que o Espírito Santo tem de falar com você, de alcançar o teu coração, de atingir o teu espírito, a tua alma, a tua vida. O Espírito Santo sabe muito bem como chegar a você, como tocar você, como falar com você.
E além disso, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É o texto que eu ia pedir para você abrir aí, João 10, 27. Não precisa, só tenha isso em consideração. Então, primeiro, não é a minha capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo, mas é eu me ater à capacidade que ele tem de se comunicar comigo. Por quê? Porque nunca foi ideia de Deus que a voz de Deus fosse algo difícil de ser ouvida pelos seus filhos. Digam amém, obrigado pela tua empolgação. Quer dizer, não é normal, não é natural para nós que somos filhos de Deus, o achar que é difícil ouvir a voz de Deus. Nós temos que quebrar esse mito, porque nunca foi ideia de Deus, nunca foi a intenção de Deus. Deus sabe muito bem se comunicar com os seus filhos. O Espírito Santo sabe como chegar ao teu coração e como falar com você. Não é a minha, não é a sua capacidade, mas é a capacidade dele de se comunicar conosco. Porque essa é a natureza do Espírito Santo. Quando ele vier, ele vos guiará. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo é algo natural. Não porque somos capazes disso, mas porque ele é capaz de falar conosco. Diga-se comigo: o Espírito Santo é capaz de falar comigo. Ele sabe como falar comigo. Aplauda ao Senhor por isso, por favor. Então isso tira a pressão religiosa de sobre você. Amém? Tira essa pressão religiosa que muitas vezes é imposta sobre nós. Você não tem que confiar na sua capacidade, mas você tem que se ater à capacidade que o Espírito Santo tem de guiar, de conduzir, portanto de se comunicar, de falar, de tocar o nosso coração. O Espírito Santo é perfeitamente capaz de se comunicar com seus filhos, de falar com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Então recuse-se a acreditar nesse mito de que ouvir a voz de Deus é algo difícil, é algo muito distante, que são só para alguns. Nada disso. Não lute para ouvir a voz de Deus. Isso é algo natural para você, porque a capacidade é o Espírito Santo de falar conosco, não a minha capacidade de ouvir a voz dele. É a capacidade dele de falar comigo. Faz sentido para vocês? Digam glória a Deus. Então, em relação à voz do Espírito Santo, talvez essa seja a verdade mais radical que nós precisamos a ter aqui. Amém? E guardar isso de fato no nosso coração. Porque se você é crente em Jesus Cristo, você já ouve a voz do Espírito Santo. A questão aqui não é se você ouve a voz do Espírito Santo. A questão aqui, você é ovelha de Jesus? Porque João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, se você é filho de Deus, se você é cristão, se você é uma ovelha, Deus já está falando com você. O Espírito Santo já está falando com você. Agora a questão aqui qual é? Eu estou identificando a voz do Espírito Santo na minha vida? Então não é se o Espírito Santo fala conosco. Se eu sou ovelha, eu preciso saber disso. Eu sou ovelha, então eu já estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Já estou ouvindo a voz. Diga: eu sou uma ovelha de Jesus. Portanto, eu já estou ouvindo. Eu já estou ouvindo. Talvez alguns ainda não estejam identificando. Porque às vezes, irmãos, Deus fala conosco antes mesmo de nós identificarmos a voz dele. Deus fala conosco antes mesmo de nós identificarmos que é ele que está falando, que é o seu Espírito falando conosco. Isso aconteceu, por exemplo, com Samuel, o menino Samuel, lembra disso? Ele ouviu a voz de Deus sem, no entanto, identificar que era Deus falando com ele. Deus já falava com ele, mas ele ainda não identificava, porque ele ainda não havia vivido um processo de proximidade.
de familiaridade. Veja o que diz esse texto, não precisa abrir, eu vou ler e peço só que você ponha toda a sua atenção em nome de Jesus, amém? O jovem Samuel, estou lendo 1 Samuel capítulo 3, se você quiser acompanhar pode, versículo 1, vou ler o texto um pouco extenso aqui, mas tenha paciência, porque aqui nós temos essa dinâmica. Olha, o jovem Samuel servia ao Senhor, aleluia, amém? Ele já estava na casa de Deus, ele era de Deus ou não? E Deus já falava com ele, sim ou não? Sim, mas ele ainda não tinha familiaridade com a voz de Deus. Então Deus já falava, mas ele ainda não tinha a condição de identificar, porque não tinha proximidade. É possível servir a Deus e não ter proximidade com a voz de Deus. Não que Deus não esteja falando. É possível ser cristão e não ter proximidade com a voz do Espírito Santo. Mas isso não significa que Deus não está falando. Simplesmente que nós não estamos conseguindo identificar a voz do Espírito Santo. E por que nós muitas vezes não identificamos a voz do Espírito Santo? Porque há uma quantidade enorme de vozes chamando a nossa atenção. E no meio dessas vozes que chamam a nossa atenção, tem a voz do Espírito Santo que também chama a nossa atenção. Mas vamos ler aqui. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Amém? Aqui está, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E certo dia, estando ele deitado no lugar o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Agora veja no versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e Deus já falava com ele. Por favor, guarde isso. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e o Senhor já estava falando com ele. É possível que muitos cristãos ainda não conheçam de fato ao Senhor, mas mesmo assim Deus esteja falando, Deus está falando. A questão é que não consegue identificar. Então o Senhor pôs... Vou ler de novo o versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Depois vocês guardem isso, nós vamos falar na próxima oportunidade. A manifestação da palavra que Deus me deu aqui, amém? Nesse texto, a manifestação da palavra, que não havia sido ainda manifestada para Samuel. Então o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste 1, 2, 3 vezes. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluias. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Agora ele está identificando que é Deus falando com ele. Mas veja que ele não perguntou para Samuel: Samuel, como se parece essa voz? Porque era algo muito pessoal. A experiência de Eli, que era um sacerdote, e por certo ele já tinha ouvido a voz de Deus em algum momento, mas a voz de Deus é peculiar para Samuel, assim como é peculiar para mim, peculiar para você. Deus tem um jeito muito pessoal de se comunicar com cada um dos seus filhos, com cada um dos seus filhos. Então não meça, o ouvir a voz de Deus na sua vida com base na experiência de outras pessoas, porque senão você pode dizer: então não é Deus falando, porque Deus não fala desse jeito, não fala dessa forma.
Não parece desse jeito, porque ele falou com fulano desse jeito. Então você vai procurar a descrição da experiência pessoal que não serve para você. Simplesmente fala: Senhor, porque o teu servo está te ouvindo. Eu quero conhecer a tua voz. Eu quero ter a capacidade, Senhor, de identificar a tua voz, porque eu já vi que o Senhor se comunica comigo. Então não depende da minha capacidade, amém? É a capacidade que o Senhor tem de se comunicar. Agora é claro que eu preciso me posicionar. Essa é a minha parte. Por quê? Porque eu posso me confundir e achar que a voz de Deus é a voz de Eli, que a voz de Deus é a voz da minha mente, que a voz do Espírito Santo falando comigo talvez seja coisa da minha imaginação, ou simplesmente são pessoas que estão falando, ou é o meu líder que falou, e não a voz do Espírito Santo. Porque quantas vezes Deus vai usar uma pessoa para falar com você, e é a voz de Deus falando com você, ainda que Deus esteja usando o meio, mas a fonte é Ele, porque Ele tem capacidade perfeita de se comunicar com cada um dos seus filhos. Digam glória a Deus. Então, irmãos, não é uma questão de ouvir a voz de Deus, mas de reconhecer a voz de Deus, amém? Vamos dizer isso, a questão não é, definitivamente, ouvir a voz de Deus, mas reconhecer a voz de Deus na minha vida, porque a partir dessa afirmação eu estou declarando que Deus já está falando com você, Deus já está se comunicando com você, e talvez alguns aqui, como Samuel, ainda não estão identificando a voz do Senhor. E isso, como eu disse, acontece por quê? Porque existe uma multidão de vozes falando conosco, chamando a nossa atenção. Irmãos, é chamada todo dia, o tempo todo. Quando não é um celular chamando, é as nossas responsabilidades chamando. Quando não é a internet nos chamando, são os nossos medos nos chamando, são as nossas dúvidas, é a nossa mente, são pessoas, amém? É o mundo, é tanta coisa, é tanto barulho, é tantas vozes chamando por nossa atenção, que na verdade nós precisamos identificar a voz do Espírito Santo no meio de tantas outras vozes.